pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Nutri Mariane Rocha. Hoje a gente vai conversar sobre conceitos de peso corporal. Peso ideal, peso ajustado, peso atual, o que é isso, né? Muitas vezes a gente fica perdido quando tem tanto conceito novo, especialmente também porque tem vários cálculozinhos a se fazer para encontrar peso ideal, peso ajustado, peso corrigido, enfim. Então hoje a gente vai aprender como calcular o peso ideal logo mais. Bom, para você que não me conhece, eu sou a Nutri Mariane Rocha, sou mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em nutrição esportiva, nutricionista, docente aí dos cursos do técnico após a graduação em nutrição e também faço atendimento nutricional clínico esportivo online. Você pode me encontrar aqui, ó, no Instagram, no @nutri.marianerocha, e aqui a gente conversa sobre nutrição, né? A parte científica para estudantes de nutrição. Não se esqueçam, pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula, de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativar o sininho para você sempre receber o conteúdo, sempre tem, toda semana tem aula nova aqui, então não deixa de conferir. E claro, se você tiver sempre alguma sugestão, é só enviar nos comentários. Bom, pessoal, bora lá falar então de peso corporal. O peso corporal, né, é a medida mais tradicional quando a gente pensa aí em verificar qual é a dimensão da massa corporal. Ela é a mais tradicional e ela é a mais utilizada. Então a gente usa, o pessoal da enfermagem usa, o fisioterapeuta usa, o educador físico também. Nosso peso corporal é, lembrando, né, composto por todas as nossas células, tecidos, órgãos, sistemas do nosso organismo. Então a gente vai ter água corporal, a gente vai ter músculo, a gente vai ter gordura, a gente vai ter osso, enfim, tá? Então o nosso peso corporal é composto por tudo isso. Esse peso corporal, pessoal, ele é um padrão antropométrico global. O que significa isso? Que eu estou no Brasil, eu faço, né, eu meço, né, o peso corporal da pessoa. Se eu estou aqui nos Estados Unidos, mesma coisa. Se eu estou lá no Japão, também. China, enfim, né? Independente do lugar que você estiver, a gente vai usar essa medida do peso corporal. As alterações, né, são muito inespecíficas quando a gente quer ver só uma coisa, né? Então, por exemplo, eu quero só ver a gordura corporal da região abdominal. A gente não consegue saber isso com o nosso peso corporal. Ou, eu só quero saber, por exemplo, quanto de músculo que eu ganhei lá na minha musculação, no meu treino, enfim, eu não consigo saber só com o peso corporal, né? Tanto que isso é uma desvantagem de utilização de peso corporal para fazer avaliação nutricional apenas do peso corporal, por exemplo, quando a gente quer avaliar atletas. Porque o atleta, ele tem uma massa muscular alta, né? Enfim, então, se a gente for medir o peso, por exemplo, for utilizar esse peso para o cálculo de IMC, vai classificar esse atleta como obesidade, né? Obesidade de grau 2, porque o peso dele é muito, né? Tem muito peso para a altura. Então, o IMC vai, querendo ou não, ser alto, a gente vai classificar erroneamente como obesidade. Mas o peso corporal é um indicador, né? E quando a gente pensa aí no estado nutricional do indivíduo, é um indicador mais sensível, porque ele mostra, né, quanto que está entrando de caloria, quanto que está saindo em certo tempo, né, em certo prazo, mas vou falar mais ou menos assim. Então, é um indicador bem sensível do estado nutricional, mas obviamente, pessoal, não dá para só a gente pegar o peso corporal e diagnosticar uma pessoa com obesidade, com desnutrição, enfim, porque há outros parâmetros a serem utilizados. Mas lembrando, né, que é um indicador bem importante para a gente verificar isso, né? Quanto de caloria que essa pessoa está ingerindo ao longo do tempo, né? Qual é, para a gente fazer o nosso acompanhamento, assim. Então, quanto que a gente vai ganhando de peso ou vai perdendo de peso ao longo do tempo. Mas lembrem que não dá para só utilizar peso corporal para avaliar uma pessoa, tá? Só a gente vamos repetindo isso só para ficar bem claro, então. Quando a gente está falando de peso, pessoal, há vários conceitos, né? Então, eu tenho o peso atual. Esse peso atual é encontrado no momento da avaliação nutricional. Ou seja, eu sou estagiária de nutrição, é o peso
que eu fui lá e anotei do paciente que foi lá na clínica de nutrição, ou lá no evento de educação nutricional, ou eu sou nutricionista, eu vou lá e anoto esse peso que a pessoa foi lá na balança, se pesou, eu vou lá e anoto. Ou seja, encontrado naquele momento. Já o peso habitual, que em alguns locais vai estar escrito como peso usual, é o peso que aquela pessoa tem exercendo as atividades usuais. Então, é aquela resposta que a pessoa me dá quando eu pergunto: qual que é o seu peso habitual? Quanto você costuma pesar? Porque em alguns momentos o nosso peso vai subir ou vai diminuir, tá? Então, o peso habitual é aquele peso que eu tenho normalmente, mas que por algum motivo o meu peso atual pode estar diferente do habitual. Pode ser, por exemplo, o peso antes da doença. Então, assim, eu pergunto para o paciente na nutrição clínica: qual é o peso que o senhor costumava ter antes de ficar doente? E ele vai te falar. Ou, por exemplo, eu vou perguntar para uma gestante: qual é o seu peso, né, que você costumava ter antes de ficar grávida? Tá? O peso habitual é o peso antes da doença ou apresentado em um determinado período que ele esteve aí, né, fora da condição fisiológica, por exemplo, de gravidez, ou fora aí da doença dele, enfim, tá? Então, peso habitual vai depender da memória do paciente, né? Então, a gente vai perguntar: qual é o peso que o senhor ou a senhora, enfim, costumava pesar, né? Então, a gente depende da memória. É utilizado esse peso habitual, né? Por que a gente pergunta isso? Porque ele vai ser utilizado para a gente fazer uma avaliação de mudanças de peso quando a gente não consegue fazer a pesagem dessa pessoa. Então, a gente utiliza o peso habitual do indivíduo para, por exemplo, fazer um cálculo de IMC, para, né, colocar esse peso em fórmulas para a gente identificar a necessidade calórica, enfim, tá? Então, quando a gente não consegue fazer a pesagem do indivíduo, a gente vai ter que depender do peso habitual do indivíduo. É o correto, Nutri? Não, não é o correto. Mas em alguns momentos vai ser necessário a gente utilizar o peso habitual. O peso habitual também, pessoal, é interessante porque eu consigo verificar qual foi a mudança que existe, né? Então, qual foi esse peso atual que eu encontrei na avaliação nutricional e qual é o habitual, ou seja, quanto que ele costumava pesar, quanto que ele ganhou de peso, quanto que ele perdeu de peso. Isso vai ser interessante para a gente mesmo verificar mudanças ao longo do tempo, tá? Peso desejado. Qual é o peso desejado? É aquele peso que o paciente vai te falar: olha, eu quero pesar 80 quilos, por exemplo. Quero pesar 60 quilos, quero pesar 55, enfim. É o que ele deseja. Muitas vezes é o que a gente vai trabalhar aqui, nem sempre é o ideal, conforme a complexão física desse paciente, conforme a idade do paciente, conforme as necessidades nutricionais. Nem sempre o peso que ele deseja é o peso que é o ideal para ele, com base nisso tudo. Isso é importante que a gente sempre deixe claro numa consulta nutricional. Peso possível, né, ou também, né, chamado de PP, é o peso calculado quando a gente quer estabelecer metas de tratamento, especialmente quando a gente está tratando de indivíduos com sobrepeso, com obesidade. A gente pode fazer aí alguns cálculos, né, quando a gente está pensando em perda de peso, e falar para o paciente: olha, esse peso é o peso possível que você consegue atingir em 30 dias, né? Então a gente faz um cálculo aí para verificar esse peso possível dele atingir. E o peso ideal, que a gente abrevia com PI, é o peso mais viável para o indivíduo. Então, assim, o peso ideal, ele vai ser aquele peso mais viável, né? Que eu vou precisar do quê? Do bom senso do Nutri, do profissional que esteja cuidando desse paciente. Por quê? Ele vai garantir a eutrofia, ou seja, qual é o peso ideal que aquela pessoa precisa ter para ela estar saudável, para ela entrar naquele limiar que a gente tem de eutrofia conforme a altura dela, enfim, tá? Então, a gente sempre vai pensar, quando a gente está pensando em peso ideal, na patologia também do indivíduo, tá? Então, a gente vai considerar a patologia
e vai verificar, olha, esse peso aqui seria o ideal para você chegar, para você estar considerado aí saudável, pensando na classificação do IMC de eutrofia, tá? Isso aqui, pessoal, é importante porque a gente calcula, né, peso ideal. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá descobrir. Para indivíduos com IMC, sobrepeso, obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, é importante que a gente traga essa pessoa para uns IMCs abaixo. Então, vamos supor, a pessoa está no IMC de obesidade grau 3. Eu vou querer que essa pessoa vá perdendo peso, né, gradualmente. Porque se eu faço ela ir da obesidade grau 3 para uma eutrofia, é uma perda de peso violenta. E muitas vezes isso não é sustentável, muitas vezes isso vai trazer mais mal do que bem, tá? Então eu calculo o peso ideal, isso na prática, pessoal, verificando qual que é o limiar superior, por exemplo, da obesidade grau 2, se essa pessoa está na obesidade grau 3. Então eu vou trazendo ela lentamente para grau 2, aí chegou na grau 2, eu vou lá para o meio dessa obesidade grau 2, chegou lá nesse meio, vou trazendo para o limiar inferior, chegou, trago ela para o grau 1 e vou assim fazendo sucessivamente até ela chegar, por exemplo, numa eutrofia, que seria aí o ideal para ela, tá? Então, para indivíduos com IMC acima da normalidade, em um primeiro momento, o peso ideal dele é calculado trazendo para o limite superior da normalidade. Vou mostrar para vocês isso mais prática, né? Na prática, mostrando a tabela. E aí vocês podem me perguntar, Nutri, mas e a pessoa que a gente calculou o IMC dela e ela tá com desnutrição, tá com baixo peso? O que a gente faz? A gente faz ao contrário, então a gente vai tentar trazer ela para o limiar mais baixo da eutrofia, que é o 18,5. Então vamos supor, calculei o IMC da pessoa, deu que ela tá com 16 de IMC. Eu vou tentar trazer ela para o 18,5 e descobrir o peso dela ideal. Ainda, vocês podem também utilizar a média do IMC. Então, assim, eu não trago para o limiar superior, eu trago ali para o meio, para a média desse IMC, tá? Então, vamos lá deixar um pouco mais simples isso, né, gente? Então, eu tenho aqui, só para vocês lembrarem, a classificação de IMC conforme a Organização Mundial da Saúde, e vai te mostrar abaixo peso, atrofia, sobrepeso, obesidade de grau 1, 2, 3. Vamos supor que a gente calculou o IMC de uma pessoa, pegamos lá o peso dela, pegamos a altura, calculamos e na classificação deu 42, ou seja, obesidade grau 3. Eu vou querer trazer ela, pessoal, para o limiar máximo da obesidade grau 2. Por que eu vou trazer ela para o limiar máximo da obesidade grau 2 e já não trago ela aqui, que isso aqui é o mais saudável? Porque eu falei, se eu faço isso, é uma perda de peso muito violenta, ela vai ter que perder muitos quilos e isso vai gerar uma ansiedade desnecessária. E é importante que essa perda de peso seja gradualmente para facilitar o quê? Manutenção. Então, eu pego do 42, eu vou usar como IMC ideal o 39,9. Se ela chegou aqui no 39,9, eu posso descer ela um pouco mais e utilizar o 37. Ou ainda, pegar o 35, limiar mínimo da obesidade de grau 2. Chegou aqui, faço a mesma coisa, venho para cá, vou vindo até chegarmos na eutrofia ou no peso adequado, como a gente classifica conforme o OMS. Como que calculamos, então, né, para a gente verificar isso aí na prática, num cálculozinho aí de como calcula? Nós temos a fórmula, pessoal. A fórmula é a altura ao quadrado, certo? A ao quadrado, vezes o IMC ideal. Nutri, o que é esse IMC ideal? Isso que a gente acabou de comentar. Então, eu tenho, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, 42 de IMC, tá na obesidade grau 3. Eu vou querer trazer ela para o 39,9, obesidade grau 2. Então, meu IMC ideal é 39,9. Alguns professores, pessoal, especialmente quando a gente está falando de graduação, tá? Não na prática,
sempre vamos usar o IMC ideal, como por exemplo 22,5 aqui no meio, ou sempre vão utilizar o 21,7. Enfim, isso vai muito de conduta de professor para professor, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Aqui na prática, a gente acaba não fazendo isso, porque isso pode trazer ao mal, né, para o paciente. Se eu quiser trazer ele, já está com 42, vou querer trazer ele para 24,9. Ou seja, ter que perder muito peso, e aí você pensa, nossa senhora, vou ter que perder 40 quilos, meu Deus, né, como é que faz isso? Enfim, é desnecessário toda essa pressão para o paciente, vai de pouquinho em pouquinho, que como eu falei para vocês, acaba sendo mais sustentável. A gente tem, né, pensando no IMC da eutrofia, pessoal, os limites mínimos, né? Então, 18,5 é o mínimo e vai até o 24,9, que é o máximo. Como eu falei, alguns professores podem usar o 18,5 como IMC ideal, 29,9. Na prática, a gente consegue ir mexendo nesses valores. Mas se você está estudando agora o curso de nutrição, seu professor falou, o IMC ideal vai ser tal, siga o que ele está comentando, né? E aí, também, algo que pode acontecer é o quê? Como IMC ideal, vocês sempre utilizarem 22,5 em adultos, 24,5 em idosos, porque acaba sendo a média do IMC. Beleza? Vamos pôr na prática, então, isso, gente. Vamos lá. Você foi responsável pela avaliação nutricional de um homem, 25 anos, com o objetivo de emagrecer. Na avaliação, ele apresentou 1,80 m na medição de estatura e 95 kg na medição de peso. Qual é seu peso ideal? Então, lembre-se, pessoal, eu sempre utilizarei esta fórmula. Vou pegar a altura ao quadrado do paciente e vou fazer o IMC ideal. Qual que é o pulo do gato aqui? Para você saber o IMC ideal dessa pessoa, você tem que saber o IMC dela atual. Ou seja, eu vou precisar sempre saber qual é o atual. Porque se eu sei qual é o atual, eu consigo saber qual é o ideal. Então, eu vejo lá, o IMC atual dela está como sobrepeso. Então, eu tenho que puxar ela lá para a eutrofia, para o limiar superior dessa eutrofia, tá? Então, aí eu tenho que saber disso. Não adianta querer fazer peso ideal se você não tem isso. Isso na prática. Vamos supor que seu professor sempre fale para você que o IMC ideal aqui é 21,7 ou 22,5. Aí não tem problema, é só pegar a altura ao quadrado e multiplicar por esse valor. Mas na prática você sempre vai precisar calcular o IMC do indivíduo antes de chegar no peso ideal, tá? Então aqui eu já calculei para vocês, mas eu vou calcular de novo, tá? Pra gente ir mexendo um pouquinho nisso aqui. Então, eu vou botar aqui de novo no meu modo edição. Vamos lá na prática. Então, assim, pessoal, o paciente tem 95 quilos e 1,80 m ao quadrado. Vocês vão lá precisar calcular, o primeiro passo que eu falei para vocês, IMC. Então, eu tenho 1,80 m vezes 1,80 m, eu chego em 3,24. Então, a altura quadrada dele é 3,24. Anota aí que isso vai ser importante para calcular a fórmula que a gente acabou de ver, a fórmula do peso ideal. Aí, você vai pegar o 95 e dividir por 3,24. E você chega em 29,3, 29,32. 29,3, se a gente subir aqui, a gente vai ver que essa pessoa encontra-se em sobrepeso. Por que, Nutri? Porque, ó, 25 a 29,9 eu classifico como sobrepeso. 100. Então, 29,3, sobrepeso, ou em alguns locais também vai estar escrito pré-obesidade. Segundo passo, gente, nunca esqueçam disso, hein? Calculei o IMC, tem que botar a unidade de medida, quilos por metro quadrado. Classifico sobrepeso. Agora sim é hora de calcular o peso ideal do paciente. Você já tem o quê? Um dado que é o 3,24, a altura quadrada do paciente, certo?
E você já sabe o IMC ideal desse paciente? Ele está com sobrepeso. Se ele está com sobrepeso, pessoal, meu IMC ideal para ele é vir aqui, ó, no 24,99, 24,9, que é o meu limiar máximo de eutrofia. Ou seja, eu quero que ele vá subindo de casinha, tá? Até chegar aqui na eutrofia. Se ele estivesse abaixo, eu quero que ele também venha para cá, para o 18,5 para cima, tá bom? Então, eu quero 24,9, é o meu IMC ideal. Então, 24,9 vezes o 3,24, que a gente já calculou. Eu chego em 80,67, arredondando, né, pensando nas casas aí para cima a partir de 5, eu arredondo para 80,7. Ou seja, se esse paciente emagrecer alguns quilinhos, né, então ele está atualmente com 95, se ele emagrece 15 quilos, pessoal, ele chega na eutrofia. Aí que tá, na prática, se vocês quiserem diminuir, e eu recomendo que vocês reduzam essa quantidade de peso corporal, por exemplo, para a próxima consulta dele, vocês vão levando ele para casas menores, né? Então, vamos supor, vou levar aqui vocês de novo para cá. Vou fechar aqui. Esse paciente está com 29,3. A gente pode utilizar para a segunda consulta dele, né? Depois que a gente fez a avaliação, a gente pode utilizar o 27, por exemplo, como IMC ideal. Aí, beleza, conseguiu perder, a gente vai para o 26, para o 25, e aí vem para cá, tá bom? E quando vocês já, né, quando você está pensando em um concurso público, quando está pensando em uma aula, é sempre pensar que tem que chegar na eutrofia. Então, vai utilizar o limiar máximo de 24,9, tá, pessoal? E aí, 80,7 eutrofia, teria que perder aí para quase 15 quilos para chegar nesse estado nutricional. Eu sei, pessoal, que essa aula é um pouco confusa porque é a visão prática, né? E tem a visão, por exemplo, que há das aulas mesmo da graduação, do ensino técnico, enfim. Sempre se o seu professor te der o IMC ideal, se ele falar para você que é uma regrinha dele, utilizar 21,7, 22,5, enfim, utilizem isso no cálculo do IMC ideal. Se ele não te der, você pode direto ir para a eutrofia, não está errado você querer trazer o pessoal, o paciente para a eutrofia, certo? É o correto mesmo a se fazer, e você pode utilizar o limiar máximo de eutrofia, que é o 24,9, você pode utilizar a média, você pode utilizar o 18,5. Só que, como eu falei, isso na prática nem sempre é viável você falar para o paciente que ele tem que perder logo de cara, por exemplo, 15 quilos na sua primeira consulta. Então, você vai trazendo ele gradualmente, aos pouquinhos, beleza? Então, era isso, pessoal, que eu queria deixar nessa aula para vocês. Se ficou alguma dúvida, bota nos comentários. E, novamente, não esquece de se inscrever no canal da Nutri. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma aula que você queira e que eu comente, enfim, é só você deixar também nos comentários. Agradeço por vocês estarem assistindo, curtindo, compartilhando. E qualquer coisa vocês me encontram aqui no Instagram. Até mais, gente!